Olha, estou aqui recebendo a visita do Antônio de Barros. Se eu falar assim, ninguém sabe, mas se eu falar o poeta da transposição, já está conhecido assim, né, poeta? Tudo bem? Tudo bem, poeta? Tá ótimo, graças a Deus. Mas agora estou no seu programa com audiência boa, né? Obrigado. Poeta, eu pedi para você passar aqui para a gente falar dois temas. O tema número 1 é a transposição, claro. Mas dentro dessa transposição eu estou encucado, eu acho que muita gente no estado está perguntando assim. Um cidadão que era do Beron e de outros, né, de outras estatais, receberam a grana para sair, para pedir demissão. Receberam essa grana. Não, mas eu estou falando assim que o pessoal entende melhor. Tá. Né? Foi lá, pagaram-se para esse pessoal ir embora. Aí agora eles podem voltar ou melhor, eles também podem participar da transposição, ou seja, eles podem retornar, é isso? Dá para explicar melhor para nós? Dá sim, com certeza absoluta, Fábio Camilo. É uma boa pergunta. Essa indagação, ela não só é feita pela área do Beron, como o público, como você e outras pessoas, fica sem entender como é que é. O cara foi indenizado, pediu para sair, assinou o PDV, pedido de demissão voluntária, e agora pode voltar. Ora, quem deu o PDV? Nós vamos indagar aqui, né? Quem deu o PDV para o Beron? Foi o Estado. Certo. Quem ofereceu e quem pagou foi o Estado. O Beron passando a federal. Os beronianos era federal ou era estadual? Era federal, pelo lapso temporal. Quem deu o PDV e quem pagou foi o Estado. O Estado não tem autoridade nem para demiti-los. Então o povo do Estado jogou fora o dinheiro, é isso? O governo jogou fora, porque eles eram servidores federais. Então o povo jogou fora. Isso. Agora, uma outra pergunta que você tinha me feito aqui nos bastidores, você disse, poeta, e isso faz mais de 20 anos, isso não prescreveu, lembra? Poeta, já faz 20 anos. Não prescreveu isso não, poeta? Olha, essa é uma pergunta que você sempre me faz e foi bom você fazer no ar. Olha, a única ação que não prescreve, o único direito que não prescreve chama-se nulo, ato nulo. E o que é um ato nulo? É uma autoridade incompetente assinar por uma autoridade competente. Quem assinou o PDV dos beronianos era uma autoridade incompetente, que era o governo estadual, e o cara seria federal. Portanto, nunca prescreve. O ato nulo nunca prescreve. Então tá. Então o pessoal vai brigar. Agora, outra pergunta em cima dessa pergunta, que é a mesma linha. O pessoal da Ceron, das Centrais Elétricas de Rondônia, foi o mesmo caso também do Beron, né? Beron, eles têm... Cagero. Isso, assim, Cagero, Coab e outros, não é? A Coab, para quem não sabe, era o Estado tinha um armazenamento aqui, que era por conta própria. Em todo manter o vínculo, né? Manteve um vínculo aí. Esse pessoal também recebeu esse dinheiro assim, tanto para sair do... Não, eu não lembro se eles assinaram o PDV, mas pelo menos saíram o pedido de demissão ou foram demitidos, né, por autoridades incompetentes. Já tem algum caso, poeta, que as pessoas retornaram? Por exemplo, a Ceron tem poucas pessoas para entrar. Vou dar um exemplo da Teleron. Já votaram? Sim. A Teleron também tinha direito? Nossa, a Teleron, se tiver 30 pessoas esperando para o quadro federal, é muito. Jura? Juro, todos já foram. A Teleron. Então, a única injustiça e discriminação que se faz com os beronianos é incrível. Os Beron era para acompanhar igual a Teleron. E por que essa discriminação com o pessoal do Beron? Olha, primeiro eles criam uma retórica, baixam portaria, pareceres, contrariando a Constituição, a emenda 98. Certo. Porque o que é que eles alegam? Aqui novamente, você deve se lembrar dessa pergunta que você me fez. Uai, se eles entraram em 82, era Estado, eles não têm direito. Você me fez essa pergunta, repita para mim, por favor. Vou repetir. Ué, eles entraram em 82, ele tem direito? Sim, porque... Gostou da forma de entrevista? Vai lá. O que acontece? Porque o Fábio é muito provocador. Ele já me fez essa pergunta várias vezes e é uma boa pergunta, é inteligente. O que é que eles alegam no Ministério, na Comissão da Transposição, né? No MGI?
Eles alegam que o Beron não foi criado dentro do lápis temporal de ex-território, e sim do Estado. Mas foi? O Beron foi criado em 82. Se não houvesse a emenda 60, se não houvesse a emenda 98, ele era estadual. Isso quer dizer, então, que o Marcos Rogério, que foi relator disso aí, o pessoal falava que ele estava jogando jabuti ali, a questão política era para proteger o seu mandato no próximo, não é nada disso, ele estava certo. Não. O que acontece? O Ministério alega, da ministra Esther, que o Beron foi criado na gestão do Estado, que é 82, e o Estado só iria, o desse território é 81. Entendi. Ora, mas isso é uma pegadinha. Por quê? Quando você aprovou a emenda 60, que você acompanhou o nosso trabalho lá, você foi minha testemunha, que eu apresentei para o Nilton Capixaba e para Fátima Cleide. Eu estava lá. Você estava lá. Foi aprovada até 15 de março de 87. Significa que dentro da Constituição está dizendo que até 15 de março de 87 todos são federais. Todos estão dentro do lápis temporal. Me interessa se o Beron foi criado em 82, se o Beron poderia ter sido criado até o dia 14 de março de 87. Que o Beron não poderia ter sido criado era 16 de março, que aí já era, que eu aposto o primeiro governador eleito. Então, se o Beron foi criado em 82, olha o psicológico aqui, olha o que é que eles inventam. E o próprio, muitos beronianos acreditam, né? Eles fazem uma resenha lá, os beronianos ficam com medo, inseguro. Olha, beroniano, preste atenção. Com a emenda 60, todos os servidores contratados de 82, olha, o que está dizendo? Até 15 de março de 87, são servidores federais. Me interessa se o Beron foi criado em 82, está dentro. Se o Beron tivesse sido criado em 83, estava dentro, 84, 85, 86. O que o Beron não poderia ter sido criado era 16 de março para frente. Poeta, agora me explica uma coisa, há muitos servidores ainda para ser transpostos para o quadro da União? Aí tem ideia assim, um número, não? Tenho. Olha, veja bem, aí essa pergunta ela requer dois pensamentos. Primeiro, se nós formos falar os que de 87, 15 de março de 87, que falta aí aproximadamente uns 2.000. Aí agora, com a aprovação no Senado, que leva até 91, aí tu põe mais 4.000. Caramba! Mas é cerca de 8.000 servidores, que agora com a emenda, com a PEC 07, que hoje é 47, vai 8.000. Se você é estadual e passa federal, você vai para a lei 8.112. Tudo que tu vai buscar na tua vida é a nível federal, é uma nova lei que não tem nada a ver com o Estado. Então, fica difícil você ficar atrelado a um sindicato estadual, que tem suas pelejas, muito competente, que tem suas buscas, disso e daquilo, e a nível do Estado. Ele vai para cima do governo. E no seu caso, você passou a federal, você tem que buscar o Sindicef. Agora, o que acontece com o Sindicef, na minha opinião, é que ele está muito inchado. Ele tem muitas, vamos dizer, ele cresceu tanto e não está... Tu acha que ele se perdeu no crescimento? Seria isso? Eu acho. Enfim, o que eu quero dizer é que o servidor, quando passa a federal, ele vai sair dos sindicatos estaduais. Não tenha dúvida disso. Eu vou te dar um exemplo. Mais de 5.000 servidores filiados à Sertron passaram para a federal. Meus filiados. Eu lutando desde aquela época, né? De 87. Você já sabia que isso ia acontecer? Assim, ele passou para federal, aí eu fui e disse, olha, vocês vêm assinar uma ficha federal para poder fazer seu desconto em Brasília. Sabe quantos foram? 30. 5.000. Não vão. Ele não vai lá para poder descontar do federal dele. Porque eu não posso, com a ficha dele estadual, descontar. Tem que ser federal. Nova, eu acho que é o CIAP agora. Quer dizer, 30 reconheceram a luta da... Isso, eles não vão. Eles vão para as praias e tal, curtir a vida. Sim. Federal, triplicado o salário, quadruplicado. Isso não só acontece com a Sertron. Isso acontece com o CID. Vou dar um exemplo, que nós pegamos muito do CID. Vamos mudar para o CID de saúde, né? Vamos mudar para o CID de saúde. O CID de saúde passou aí 1.000 servidores da saúde para o quadro federal. A ficha que ele tem com o CID de saúde é estadual.
Ele não pode pegar essa ficha e mandar descontar em Brasília. Só a mesma coisa. Aí eles vão ter que voltar lá no sítio de saúde, fazer uma nova ficha. Quer dizer, então não precisa. Quer dizer, um exemplo, se o Sintero quiser, eu vou falar novamente, Sintero como parâmetro. Se o Sintero quiser, então o cara passar a federal, ele vai lá e faz uma ficha. O professor assina a ficha e fica descontando do mesmo jeito. Seria, pode ser. Poderia ser. Pode, só que aí vai entrar em conflito com o Cinicef, vai brigar com o Cinicef. Que o Cinicef vai dizer, não, ele é federal, ele tem que vir para mim. Rapidamente beber uma água aqui e a gente retorna para a gente encerrar esse programa com uma pergunta simples. Esse ano já dá para saber quantos servidores do quadro do Estado irá para o quadro da União? Tem essa ideia ou não? Pois é, estamos de volta. Estamos aqui conversando com meu amigo Antônio Barros, popular poeta. Todo mundo conhece como poeta. Por que poeta, hein? Tu fazia poesia mesmo? Ou era só? Essa pergunta eu gostaria muito de responder. Por favor. Poeta, em 1984, eu fui o primeiro poeta a editar um livro no estado de Rondônia, chamado Visões Poéticas de Antônio de Barros Neto. Olha só. Havia Esmond de Menezes, Matias Mendes, mas não era de poesia os livros dele. De poeta eu fui o primeiro. Poesia, Visões Poéticas. Eu achava que porque você fazia poesia pra Jussara. E cantava. Então eu lancei esse livro, aí só para ficar bem caracterizado, eu trabalhava na Farquhar, na Central de Polícia, tinha 3 Antônio lá, inclusive o Antônio era esposo da doutora Ivanilda. Aí o cara chegou, eu queria falar com o Antônio, mas qual Antônio? Aquele do livro, o poeta. Aí ficou poeta. Aí o nome nobre eu adotei. Em cima dessa pergunta, eu queria saber o seguinte: a dificuldade desse tanto de pessoas que você vai falar agora também é a documentação, porque na época, lá atrás, era feito a lápis, não é? As informações do servidor. Isso está dificultando. Muita gente vai deixar de fazer essa transposição por causa disso? Transpor por causa disso? Sim, muitos. Ocorre que nós temos um problema. Primeiro me responde, quantas pessoas? Aproximadamente 8.000 pessoas, você levando até 91. Agora, dessas 8.000 pessoas, muitos daquela época que escrevia assim com lápis no livro, e aí? Veja bem, deixa eu explicar. Vamos pôr aí que ainda tem remanescentes de 87 que tem essa dificuldade de documentação. Aí eu quero pôr um adendo aí que o governo não se preocupa, o governo do estado de Rondônia não se preocupa em criar uma secretaria especial para fornecer documentos ou assinar, dando legitimidade àquele documento que o servidor quer. O que acontece? Amapá foram agora 400 por quadro e nós 58. Por quê? Porque lá eles criaram uma secretaria especial do próprio governo para fornecer documentos oficiais para a comissão ter legitimidade. Que seria uma diretoria dentro da Secretaria de Administração. Isso, você tem uma ideia. E no Amapá, eles têm do governo uma comitiva, né, que desce até o Ribeirinho, desce os interior, pegando as pessoas, identificando, dando documento, sabendo que ano a pessoa entrou e tal. Então, o próprio governo do Amapá, ele se preocupa e tem interesse que o cara vá para o quadro federal, ele investe nisso. Ok. Na época, não tenho o que falar, é a verdade, quem fazia isso de uma forma muito transparente era o Confúcio. Confúcio levava as caixas de documento para Brasília. Eu alcancei ele fazer isso. Então, o governo agora fez mais do que isso, né? O governo atual. Ele ganhou no Supremo a morosidade de todos os servidores que já era para passar para o quadro federal, a União não passou e ele está pagando. Okay. É uma decisão, acho que é a decisão contra a União de um Estado mais rica de toda a história do Brasil. Isso aí vai dar um absurdo de bilhões que eu não quero nem falar os valores.
Então, e já foi decidido pelo Supremo, não tem mais ponto correr. Agora, poeta, Com o trabalho do governo, da Procuradoria do Estado daqui. voltando ao ponto, então, porque tem os pós e tem o contra, não é? Essa questão da documentação não é culpa do cidadão, do servidor. Não. Então, e aí, esse cidadão vai perder? O que ele pode fazer para tentar resolver esse problema? Olha, Fábio, eu sempre digo, por exemplo, eu tenho 4 funcionários. Você pega, eu tenho um que é especialista em ir na SAMP. Era até para ter uma reunião hoje na SAMP, que era para facilitar essas documentações. Certo. Em algumas secretarias. Então, o correto a fazer é você procurar a sua entidade. É lógico que eu vou puxar a sardinha para a CETRON, senhor presidente. Procure a CETRON. O documento você não está localizando, nós vamos atrás. Os meus funcionários são especialistas nisso. Nós vamos buscar. Porque muitas pessoas já estão velhinhas, não têm essa habilidade. Pessoas assim, que têm suas dificuldades, busque para a CETRON. Ok. Poeta, eu queria... 61 99535 0660.